e cheio de emoção, cantasse, envolvido na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus, onde o meu coração dia se alegrasse e cheio de emoção cantasse, envolvido na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Miramês. Que a paz do Senhor esteja em todos os corações. Hoje nós vamos ter o tema resignação, e nosso amigo Jonathan é que vai fazer o estudo para nós, por nós, né? Vai nos auxiliar aí nesses estudos. Então, que possamos estar todos com o coração aberto, né? Todos bem concentrados, aptos a doar todas as energias que serão necessárias para os trabalhos da casa e também para receber aquelas que lhes serão destinadas. Que todos nós possamos estar em paz, em harmonia, buscando o amor em nosso coração, para que possamos doar tudo que for necessário dentro daquilo que está programado para hoje. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, pedir que o Divino Mestre Jesus nos ampare, nos oriente, que nos dê a paz, a harmonia, e que possamos absorver bem todos os ensinamentos que aqui serão ministrados, que possamos gravar bem fundo em nosso coração para uso no nosso dia a dia, de forma que possamos melhorar a cada dia, buscando aproximar mais aos passos que Jesus nos ensinou. Que possamos ter sempre em mente todos os ensinamentos que Ele nos deu e buscar aproximarmos cada vez mais dEle. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Vou pedir ao nosso irmão Jonathan para conduzir o estudo por nós. Boa noite a todos. Calorzinho gostoso, né? Bem gostoso. A gente agradece a oportunidade de mais uma vez nos encontrarmos em um dia de semana, numa segunda-feira, para aprendermos e refletirmos com o Evangelho. E agradeço pelo tema, particularmente, porque sempre que somos convidados a falar de Evangelho, nós percebemos o quanto é importante nós aprendermos acerca do tema. Porque todos os temas que nós somos convidados a estudar na Casa Espírita, todos os temas que nós somos convidados a estudar, nós percebemos o quanto estamos distantes das aquisições dessas qualidades, desses valores morais que nos são tão necessários adquirir. Então é muito importante o momento, a gente agradece muito. E nós aqui recorremos à espiritualidade, porque como nós citamos, ainda não temos ainda essas experiências, mas estamos aí em busca de adquiri-las, para que possamos aí somar junto à espiritualidade no trabalho do bem, para que possamos somar aí junto com a espiritualidade no trabalho dessa propagação do Evangelho, da verdade na nossa existência. Sempre que nós iniciamos um tema, nós gostamos sempre de lembrar o nosso propósito aqui, que é estudar o Evangelho, que é a lei divina,
que todos nós estamos sob os cuidados, sob o domínio dela. Isso é de suma e extrema importância. A lei divina. E sempre que nós falamos em todos os temas, e acredito que todos aqueles que têm o hábito de estudar o Evangelho, têm o hábito de estudar a doutrina espírita, nós sabemos e trabalhamos alguns dos 15 princípios básicos, ou todos, o tempo todo. Um desses princípios é a reencarnação, imortalidade da alma. E uma das leis primordiais que nos faz, consequentemente, nos leva ao aprendizado, que é a lei de causa e efeito. Quando nós estávamos estudando esse tema, automaticamente nós remontamos o nosso pensamento na obra Jesus no Lar. Na obra Jesus no Lar, em uma de suas lições, um dos nossos companheiros começa a rogar para os céus amparo, auxílio, e lá é contado que Deus envia mestres, direcionadores, exemplos, durante toda a sua existência, e vai enviando exemplos, professores, instrutores, e o tempo todo ele vai negando esses professores, o tempo todo ele vai negando o ensinamento. E chega um momento, do final da sua reencarnação, que ele vê lá que não conquistou nada do que queria, ele começa a reclamar para Deus, e Deus fala assim com ele: a espiritualidade, inumeráveis foram os mestres que lhe foram enviados no caminho. Então nós começamos a analisar e perceber essa lição e começamos a pensar na nossa própria existência, que ainda nessa reencarnação é bem curta, comparado com muitas, e o quanto de pessoas que passam ao nosso redor com valores morais, com qualidades que nós não possuímos, com valores, com exemplificações da lei divina, de valores espiritualizados, de experiências espiritualizadas, que muitas vezes nós deixamos passar desapercebidos. Isso é interessante, porque nós começamos a perceber que, como nessa lição também de Jesus no Lar, Deus, nosso Pai, coloca ao nosso derredor inúmeras situações, inúmeros companheiros a nos exemplificar o que nós almejamos alcançar. Olha que interessante. Todos nós, antes de encarnarmos, nós fizemos lá uma programação. Todos nós. E essa programação é a programação de reformular as nossas experiências. Segundo a espiritualidade, todos nós somos o que somos hoje, porque nós temos uma quantidade de experiências. E essas experiências formam o que eu sou. E como nos é dito pela espiritualidade, reencarnamos com o propósito de aperfeiçoar, de aprimorar e de adquirir novas experiências. E é por isso que nós estudamos o Evangelho. Nós estudamos o Evangelho porque o Evangelho traz quais são as experiências que nós necessitamos trabalhar em nossa intimidade para que possamos almejar e alcançar a paz. O Evangelho, como o companheiro nos diz, é o nosso manual de funcionamento. Sigamos o Evangelho e nós vamos caminhar com segurança. Porém, como nós citamos anteriormente, Deus sempre colocou mestres ao nosso derredor. Porém, nós não tínhamos a capacidade de perceber essas nuances, de perceber esses irmãos. E aí nós temos hoje a doutrina espírita, que vem clarear as nossas mentes, o nosso caminho, para que nós percebamos e captemos todas as oportunidades que temos na reencarnação. E quando nós adentramos no estudo da doutrina, nós começamos a abrir a nossa mente, os nossos olhos, e começamos a enxergar a realidade das coisas de forma muito mais ampla. Até então, víamos tudo no aspecto material, ou a maior parte das coisas. Tudo no aspecto de ganhos e perdas, tudo no aspecto de destruição. Analisando simplesmente a matéria, entramos em desequilíbrio, e em consequência nós vemos hoje o mundo do jeito que está, e o nosso estado mental da forma que está. E nós temos a oportunidade aqui de lançar mão dessas instruções para perceber visões diferentes, mais aprofundadas na verdade. E é por isso que nós lançamos mão da doutrina espírita, estudando o Evangelho, refletindo no Evangelho, para percebermos
que estamos fazendo de errado e como nós devemos fazer o certo. E estudando esse capítulo, nós começamos a refletir nessa vida, porque eu sempre me questionei, desde a minha infância, muito antes de conhecer a doutrina. Às vezes eu escutava, por exemplo, a história dos antigos profetas, ou mesmo daqueles primeiros cristãos na época de Jesus, que no momento que eram entregues às feras, no momento dos calvários, no momento mais tenebroso, entoavam hinos de louvor. Eu sempre me questionei, mas por quê? No momento que os evangelistas eram presos, açoitados, vilipendiados, massacrados, sempre com aquele sentimento de amor, percebendo a divindade, respeitando a divindade. Enquanto nós, no nosso dia a dia, muitas vezes temos um prejuízo mínimo de qualquer situação, caímos na lamúria, na reclamação, no desespero. E eu sempre me questionei o que me faltava para que eu pudesse alcançar esse estado de espírito, de equilíbrio, durante as piores intempéries da nossa vida. Porque fatalmente todos nós passamos. Segundo a espiritualidade, todos nós, em determinado momento da vida, passaremos por testemunhos difíceis. Isso é natural. Essa é a coisa mais natural que tem. O desencarne é um deles, que muitos de nós não temos preparo, e é natural que todos nós vamos passar. Ou nós, nossos pais, nossos filhos, nossos vizinhos, isso é um processo natural. E por que alguns espíritos passam por essas situações com muito mais equilíbrio, muito mais capacidade, muito mais fé do que nós? Por que nossa fé é tão vacilante? E aí nós temos a doutrina espírita, que desenvolve em nós uma fé raciocinada. Porque é uma fé embasada em conhecimentos, em estudos prévios, que nos faz manter o equilíbrio espiritual, o equilíbrio intelectual e direcionar o nosso raciocínio para a verdade. Isso nos possibilita, segundo a espiritualidade, a instrução, o esclarecimento, nos possibilita antever muitos dos acontecimentos, o que nos possibilita nos prepararmos para esses acontecimentos. Porque quando nos perdemos no dia a dia, por exemplo, no materialismo, trabalhar, ganhar dinheiro, correr atrás, normalmente, isso é natural, a gente esquece da própria saúde. Não é assim? Quantos de nós adentramos no campo do intelecto e vamos acumulando bens, chegando a uma determinada idade adoece, porque é natural, quando a gente busca com desequilíbrio, e depois a gente gasta tudo que a gente ganhou para poder tentar recuperar a saúde que perdeu. É interessante. E é interessante a gente falar isso, e muitos de nós estamos fazendo isso hoje, mesmo tendo livros, instruções, estamos fazendo isso hoje. Então a doutrina nos possibilita antever esses acontecimentos, e antevendo esses acontecimentos nós paramos e, qual a postura eu devo ter diante de determinada situação, diante da vida, para que eu não chegue, para que não culmine nessa situação. Não é assim que a gente faz? Sou um pré-diabético, ou eu tenho tendências, por exemplo. O que eu faço? Eu vou a um médico, não é assim? Pergunto instruções, leio, e falo assim, quais os hábitos que eu posso ter se eu for minimamente racional? Que eu posso ter, que eu posso praticar, para que eu evite chegar no máximo que é diabetes. Não é assim? E vou disciplinando a minha alimentação, meus hábitos diários, vou exercitando o meu corpo, para que eu não chegue àquela situação. E é isso que a doutrina nos possibilita. E essa virtude que nos é dita hoje, que nos foi falado aqui no início pelo nosso companheiro, que é resignação, no momento que nós fomos convidados para esse capítulo, eu falei assim, meu pai, o quanto eu preciso aprender. Deixe-me recorrer àqueles que sabem mais. Porque se forem me perguntar, Jonathan, e falem para a gente sobre o seu ponto de vista, o que é resignação, eu não vou saber falar nada para vocês. Porque eu ainda realmente não alcancei esse estado de equilíbrio, essa experiência, a gente sempre gosta de citar essa palavra, porque experiência é uma aquisição do espírito. Como citamos o exemplo, por exemplo, lá dos antigos profetas, dos primeiros cristãos, eles agiam com equilíbrio, porque eles já tinham adquirido
em seu porão mental experiências de equilíbrio. Não existe milagre, como diz a espiritualidade, existe trabalho. Então, o que nos falta são essas experiências. E é por isso que nós estudamos doutrina espírita. Porque a doutrina vai possibilitando que nós enxerguemos no nosso dia a dia quais são as oportunidades das pequenas às máximas de adquirir frações dessas experiências, aos poucos, que somadas culminarão no máximo de toda e qualquer experiência que Jesus nos convidou. Paciência, tolerância, perdão. No nosso dia a dia, o tempo inteiro, como é dito na obra de Jesus no Lar, Deus nos envia situações, contextos, pessoas que me impossibilitam a aprender, se eu assim o quiser. E uma das coisas que eu preciso ir contra mim, que eu preciso dominar em mim para começar a perceber isso, são aquelas duas, os pais de todos os vícios, que é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Nós precisamos trabalhar eles em nós, dominá-los, transformá-los, para que nós consigamos perceber toda e qualquer oportunidade que nós temos. Como nos diz o próprio Emmanuel na espiritualidade, muitas vezes o nosso pior inimigo é o nosso maior amigo. O que a gente faz normalmente? A gente quer afastar do inimigo, não é? Estou no meu lar, em conflito familiar, o que eu faço? Fujo do meu lar, porque eu não quero conviver no meu lar, porque o meu lar não me agrada. Porém, é ali naquele ambiente que eu tenho o contexto, a situação, o ambiente, os espíritos, com as experiências necessárias para que eu me aprimore. Olha que interessante, segundo a espiritualidade. Não é segundo Jonathan, não. Segundo a espiritualidade. Naquele ambiente, Deus, com a sua lei, colocou todas as possibilidades primordiais, que eu necessito aprender urgentemente para que eu possa aprimorar o meu ser. E com a doutrina espírita, antes eu confesso para vocês que eu não percebia isso. Juro para vocês, não percebia. Só fui conseguir perceber quando eu comecei a estudar a doutrina espírita. Que o Espiritismo começa a me simplificar, a me ensinar, por exemplo, quando Jesus diz para a gente: não olhe o cisco que há na olho do teu irmão. Não foque nele. Não fique focado no seu irmão, no seu vizinho, no seu patrão, no seu amigo, no seu colega de trabalho, no seu pai, na sua mãe. Olhe para os vícios que há em você. Analise-os. Perceba-os. E a partir da sua análise, nós com a doutrina espírita, nós vamos percebendo onde nós devemos trabalhar em nós. E ao perceber onde nós trabalhamos, o que a gente faz? A gente pega a doutrina, pega o evangelho e vai estudá-lo. Porque ali vai estar o seguinte: você já percebeu os seus vícios, já percebeu a necessidade de trabalhar em você. Agora nós vamos te ensinar como fazer esse trabalho. Como você deve fazer para modificar a sua intimidade. E como citamos, todos nós estamos reencarnados sob uma lei que Jesus nos disse da seguinte forma: o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Segundo as notícias que temos do plano espiritual, que graças a Deus eu já estou começando a perceber, não sei vocês, tudo que nos advém, tudo que nós vivenciamos, é uma colheita, é um efeito de uma causa que eu mesmo gerei. Todas as intempéries, todas as tempestades, como também todas as glórias, todos os momentos felizes, de equilíbrio, estou falando felicidade de acordo com a lei divina, certo? Não a felicidade mundana, material, mas todo o equilíbrio, como todo e qualquer, perdão da palavra, algumas pessoas não entendem bem, mas toda e qualquer desgraça que acontece na nossa vida, coisas que não nos alegram, que nos levam a desequilíbrio, é fruto, é a colheita, é o reflexo de uma ação que eu mesmo criei. Ou nessa reencarnação, ou nas passadas. Então, quando eu percebo isso, eu começo a entender que não é culpa do meu pai, do meu vizinho, do meu patrão, de ninguém o que eu passo. A culpa é de quem? Minha. Então muda. Muda toda a história. Porque eu paro de procurar um culpado, porque eu já sei quem é o culpado. Então não vou ficar procurando o culpado.
E aí a doutrina nos ensina, o Evangelho nos ensina, Jesus nos ensina a buscar o quê? A solução. Como eu vou solucionar? Segundo as instruções dos Espíritos, toda e qualquer infração, da mínima máxima que nós cometemos contra a lei divina, nós necessariamente teremos que ajustar. Toda e qualquer infração da lei. E é interessante que dentro do quinto princípio da doutrina espírita, a evolução, nós começamos a perceber que a evolução, o progresso é contínuo e ininterrupto. Então, nós podemos ter certeza que hoje, práticas que nós temos como virtudes, no futuro não mais serão. Porque assim como há uma evolução dos corpos, há uma evolução também do conhecimento. E a partir do momento que já vai entrando no Evangelho, dominando o nosso orgulho e o nosso egoísmo, nós vamos percebendo nuances da lei, nuances do comportamento que nós necessariamente precisamos modificar. E é por isso que nós devemos o tempo todo estudar o Evangelho. Como é dito lá pelos mandamentos dos Espíritos, né? Espíritas, amai-vos, né? O primeiro mandamento. E o segundo? Instruí-vos. Necessidade. Sem instrução, não tem como nós antevermos nada. Nós vamos vivendo, como um companheiro disse, ao balanço da maré, né? Acontece, eu vou vendo o que eu faço. Acontece, eu vou vendo o que eu faço. E com o Evangelho nós temos condições de antever. Antes de acontecer, nós nos prepararmos. E nós somos convidados a trabalhar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que é fantástico, convido todos a lerem, que fala das bem-aventuranças, lá no Sermão do Monte, Evangelho de Mateus, como outros evangelhos, que vem trazer para a gente o quão importante nós nos situarmos dentro desses bem-aventurados. E a doutrina vem falar, tá, você sabe que bem-aventurados os aflitos, por exemplo, mas quem são esses aflitos? Como você pode adentrar nesse campo de experiências, como nós citamos, de aflitos, para colher, já que é um plantio, uma ação, para colher situações melhores? Fomos convidados também a dialogar acerca da questão 399 do Livro dos Espíritos. E aqui nós vamos também trazer outros relatos de outras obras que complementam o estudo. É um estudo com cunho científico, em que nós pegamos aí conhecimentos não somente das obras que nós estudamos, mas de outras obras que nós estudamos também, para complementar e para ampliar nosso raciocínio. Então, a primeira visão que nós convidamos todos a ter é uma visão de alunos do Evangelho, alunos de Jesus. Nenhum de nós ainda temos as experiências necessárias para nos dizer sequer, e é uma interpretação minha, pessoal, sequer expositores de doutrina espírita. Porque falta-nos ainda experiência. Porém, nós somos estudantes e, como companheiros e irmãos, vamos aqui dialogando, trazendo reflexões, entendimento que vamos tendo, e peço a todos aqueles que quiserem cooperar e participar, podem trazer também passagens de livros do Evangelho para a gente dialogar, questões, para que nós possamos engrandecer o nosso conhecimento. Ninguém aqui sabe mais do que ninguém. Na verdade, todos nós estamos no mesmo barco, que é o barco do aprendizado da verdade. Então, convidamos a todos que cooperem conosco, que vibrem por todos nós, encarnados e desencarnados, para que juntos possamos galgar essa nova caminhada, que é a caminhada de aquisição de novas experiências, experiências que serão, com certeza, muito melhores do que aquelas que nós almejamos e alcançamos até hoje. Então, vamos lançar a mão do Evangelho. Como nós citamos, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, é o título do capítulo. E lá no primeiro passagem do Evangelho, vem uma passagem de Mateus, capítulo 5, que nos diz o seguinte: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Está em Mateus capítulo 5. E continua.
Se sois vós bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino do céu é para vós, vós sois bem-aventurados. Vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Está em São Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Outra passagem. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação nesse mundo, no mundo material. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides, agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Quando nós lemos essa passagem, sem um conhecimento da doutrina, nós começamos a, muitas vezes, bater cabeça mesmo. Nós não entendemos a profundidade que essa passagem nos traz. E quando nós adentramos nas experiências do Espírito, por exemplo, falar de reencarnação, falar de lei de causa e efeito, falar de evolução, falar de imortalidade da alma, nós começamos a ver profundidades no conhecimento dessa palavra muito mais amplas do que percebíamos. E nos traz um pouco de, é a ideia, pelo menos, segundo a espiritualidade, nos traz um pouco dessa virtude que nós somos convidados a adquirir, que é a resignação. Resignação é o tema de hoje. E é interessante que eu penso nesse tema, nessa virtude, o tempo inteiro da minha existência. Porque o tempo inteiro, nós colhemos o que plantamos no passado e, na maioria das vezes, não aceitamos o que nós mesmos causamos. Nós colhemos os reflexos das nossas ações porque a lei divina é imperiosa e, segundo a espiritualidade, nada nos vem de graça, nada. Qualquer dificuldade que nós passamos é uma colheita de um passado que plantamos. É interessante isso. E o que nos leva muitas vezes a manter um certo equilíbrio é percebermos que o propósito da lei divina não é o propósito que nós vemos nas leis humanas. Porque nas leis humanas, por exemplo, no nosso Código Penal, a ideia nossa, não a ideia da formulação do Código Penal, mas a ideia nossa é a ideia de punição. Fez, paga. Não é assim? Você puniu a lei, você foi contra a lei, pague. Pague uma pena. No Código Civil, infringiu a legislação civil, pague em valor pecuniário. Um valor correspondente à infração que você cometeu. Na ideia nossa, materialista e egoística, ainda é olho por olho e dente por dente. Só que a ideia do Evangelho, como também dos códigos, não é a ideia de punição. Nunca foi. Porque a ideia da lei divina, e na verdade o ser da lei divina, segundo a espiritualidade, não é somente imbuído da lei de justiça. Também existe a lei de amor. E qual que é o propósito da lei de amor para a gente? Segundo o que a gente compreende, é aprender. É o aprendizado. Então, se eu reencarno, cometi as maiores intempéries, está no Evangelho, está nas passagens da espiritualidade. Cometi os maiores crimes, por exemplo, fui assassino, assassinei um monte de gente, por exemplo. A título de exemplo. Não estou falando assim, tá? Não fecha, não, é só a título de exemplo. Fui um extremo criminoso, desencarne, meu Deus do céu, coloca a mão na minha consciência e fala assim, o que eu fiz da minha vida? E aí, o que eu faço? Trabalho, é claro, dedico, me esforço, vou lá, estudo. E aí venho junto à espiritualidade, programo, claro, dentro da minha capacidade, uma reencarnação como médico. E eu começo a me dedicar, tirei vidas, não tirei? Assassinei, eliminei. Eu começo a dedicar com toda a minha alma, com todo o meu esforço, com todo o meu amor, não só a experiência, não só a prática, mas também um sentimento para salvar vidas. O propósito não é aprender? O amor cobre uma multidão de pecados. Temos histórias aí contadas até nas obras de Chico, por exemplo, que nos conta de um companheiro que reencarnou, que era um trabalhador da espiritualidade, um trabalhador no bem, que perdeu um dedo. Alguém já viu essa passagem? Perdeu um dedo. E estava todo choroso, triste, magoado lá, né? Todo magoado. Pô, perdi um dedo. Aí vem a espiritualidade, numa reunião mediúnica, e comunica, meu irmão, calma. A sua programação era perder um braço. Não era perder o dedo, não.
Porque nas suas vidas passadas, você era um daqueles senhores de engenho que fazia por maldade. O que você fazia? Pegava o braço dos negros e enviava no engenho de cana. E os negros pediam o braço. Sua programação era essa. Só que você reencarnou. Você reencarnou e toda aquela disposição que você lançou para o mal, eu lembro muito de Paulo de Tarso, como Saulo. Toda aquela capacidade que você tinha de fazer o mal, você lançou para fazer o bem. O seu braço, que antes era inútil, passou a ser útil. O amor cobre uma multidão de pecados. Você aprendeu, seu braço é útil, então perde somente um dedo. Está vendo o mecanismo? Então, como é que a gente pode falar que nosso pensamento sobre as leis está de acordo com o Evangelho, de acordo com a lei divina, se nós não dosamos as leis do nosso entendimento com amor? Por isso a necessidade de não somente estudar e aperfeiçoar o nosso intelecto, mas também aperfeiçoar o nosso lado moral. Segundo a espiritualidade, são duas asas da evolução, o intelecto e a moral. Segundo eles, normalmente, primeiro nós avançamos intelectualmente. E o intelecto, o esclarecimento, faz com que impulsione a moral. Segundo a espiritualidade, um espírito com intelecto sem moral, não vou citar exemplos, mas nós vemos o mundo, né? Nós vemos as nossas lideranças, nossos pensamentos bélicos. Já a moral, acima da intelectual, produz o bem incessantemente. Olha que interessante. Então não nos basta somente buscar o intelectual, porque o intelectual amplia nossas possibilidades. Mas se nós estivermos focados nos valores morais, fatalmente o que nós vamos fazer? Enfiar os braços pelas mãos e fazer uma bagunça e fatalmente cometer erros. Por isso é necessário perceber essas nuances de amor na lei divina, para percebermos que se estamos passando por qualquer intempérie na nossa vida, não é por punição. Não é por maldade, não é ao acaso, não é o que a gente adora falar, né? Injustiça. Nós clamamos isso muitas vezes. Porque todo e qualquer efeito, segundo a espiritualidade, é fruto de uma causa que eu gerei, ou nessa vida, ou nas vidas passadas. Isso é muito importante nós percebermos. Porque ao perceber isso, eu paro de, como eu falei, eu paro de perder tempo em procurar culpado. Porque o culpado sou eu. Aí eu já começo a buscar a solução. Se o processo é aprendizado, eu começo a analisar quais aprendizados, quais conhecimentos, quais modificações eu preciso ter para não passar pelo que provavelmente eu passarei. Oi? Herdeiros de nós mesmos. Só que é interessante, eu acho isso fantástico. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Mas olha para você ver que fantástico isso. Lei de amor. Nós não somos entregues à reencarnação abandonados. Jamais. Porque Deus sempre nos ampara e cuida de nós. E uma das formas de cuidar de nós, mesmo programando a reencarnação, que é fruto das minhas ações, para que eu aprenda, Deus me envia vários emissários para me conduzir, para me amparar, para me direcionar, para me exemplificar. Está vendo o amor? E é interessante. Deus nos envia isso, mas a gente não faz com o nosso próximo, né? A gente quer condenar, punir, julgar rapidamente, esquecidos de que nós também, nós somos amparados, auxiliados, entendidos, respeitados, amados de forma, vamos dizer assim, ampla, sem julgamento algum. Olha que interessante. Por isso que a espiritualidade fala que a gente diz assim, ó, esclareça os ignorantes, evangélicos com o espiritismo, e os verdadeiramente maus serão poucos. Porque o que nos falta é esclarecimento. Nós já temos a capacidade, como espíritas, de perceber essas nuances. E quando nós estudamos o Evangelho com o Espiritismo, e aí nós chamamos atenção para isso também, a gente cita as obras muitas vezes, de vez em quando a gente vai nos estudos assim, a gente deixa anotado no quadro, falando das obras, não é para a gente aparecer, não. O mecanismo é para a gente, todos nós, buscarmos lá nessas obras básicas a instrução que nós falamos. E para que haja aqui pessoas que questionem, que busquem entender, busquem
compreender, busquem se instruir, porque isso vai dar elementos para que nós possamos ter mais força ou mais possibilidades de acertar. É essa a ideia do estudar. Não é para a gente simplesmente fazer e colocar um diploma na parede, ou aparecer como doutores, não é isso. O mecanismo é prático. O Evangelho tem uma finalidade prática. E a finalidade prática do Evangelho é vivenciá-la. E para vivenciá-la, segundo a espiritualidade, fatalmente nós vamos ter que ir contra nós, contra os nossos desejos. E aí nós vamos aqui no Evangelho para ler a primeira reflexão, que está lá no item, o livro fechou, 5. No item 1, justiça das aflições. E aqui a espiritualidade começa a falar exatamente o que nós trabalhamos aqui. A justiça das aflições. Eles começam a trabalhar, nós não vamos ler na íntegra, porque o texto é grande. Começam a trabalhar aqui que toda e qualquer aflição, que foi o que nós falamos, é justo. É justo porque, como nós trabalhamos, é fruto de uma causa, porque a aflição é o efeito. Estou com a gastrite nervosa. Todo mundo sabe que é uma causa, é um efeito, né? Qual que é a causa? A gastrite nervosa. Nervosismo demais. Desequilíbrio emocional. Todo mundo concorda comigo? Desequilíbrio emocional gera gastrite nervosa. Por isso chama gastrite nervosa, né? É um problema no estômago gerado pela falta de domínio dos meus sentimentos, meu desequilíbrio emocional. Gera gastrite nervosa. Como nós citamos, a diabetes, fruto de uma má alimentação. Falta de exercício físico. Então, uma causa que gera um efeito. A mesma coisa nas dificuldades, nas intempéries da nossa vida. São simplesmente os efeitos. A enfermidade, o parente difícil, o convívio difícil, o país difícil, o mundo difícil, são todos efeitos de uma lei. E uma lei, e eu nunca posso esquecer, procuro nunca esquecer dessa lei, que nós estamos também sob os cuidados dela, que é a lei de sintonia. Uma lei de muito amor da divindade. Porque a lei divina de sintonia me coloca diante dos meus iguais. Lembro muito do Evangelho com o Espiritismo. Nosso companheiro que desencarnou. Aí era ladrão, estava no plano espiritual, foi amparado, mas continuava sofrendo. Ele perguntou para a espiritualidade assim, o que eu faço para parar de sofrer? O que ele fala com ele? Volta e reencarna entre ladrões. Sintonia. Para que você volte a repetir o que você fez? Não. Para que você resista ao que você fez, à sua experiência, e adquira uma nova experiência. Esse é o propósito. Então, a lei divina de sintonia também é uma lei de amor. Ela me coloca numa casa, numa família. Ela me coloca em uma cidade, em um estado, em um globo, por uma lei de sintonia que analisa as experiências que eu possuo. Então, muitas vezes a gente fica julgando, por exemplo, o nosso governador, nosso presidente, o nosso mundo, né? Falando as pessoas, como o mundo é cruel, o mundo de regeneração. Eu esqueço que eu fui atraído para cá por causa de uma lei de sintonia. É a experiência que eu também possuo em mim. Ou muito ou pouco, mas eu ainda possuo. Convivo no lar em que eu, normalmente, viro para mim e falo assim, nossa, como meu pai é difícil, como minha mãe é difícil. Como minha esposa é difícil. Eu esqueço que me colocou perto dela foi uma lei de sintonia. E se eu analisar lá no fundo com humildade, por isso, as virtudes que Jesus nos disse, por isso e contra vencer o nosso orgulho e egoísmo é tão necessário. Porque se eu sou orgulhoso e egoísta, eu jamais vou olhar para mim e enxergar um vício em mim. Eu enxergo o vício no outro. Em mim, não. Eu sou perfeito. Eu sou o melhor, eu estou sempre certo. Não é assim que a gente pensa na humanidade? Então eu começo a adquirir humildade e ver que eu também tenho esses defeitos. E quando eu começo a me analisar, eu começo a perceber que a maior parte das minhas aflições, de todas na verdade, são causas produzidas por mim. E esse capítulo trabalha isso para a gente. O próximo capítulo, lá no item 13, olha que interessante.
fala exatamente sobre resignação e nós vamos ler um pouquinho dele. Está no item 3 do capítulo 5. Motivo de resignação. Por que se resignar? Já falamos aqui que as aflições, nossas aflições, é fruto de nossas próprias ações. Tudo que nós colhemos na nossa existência, que nos gera um desequilíbrio, sofrimento e dor, é colheita de um plantio que nós fizemos, ou nessa vida, ou nas vidas passadas. E aí vem a espiritualidade. Mas por que nós devemos ter resignação? E continua. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus indica, olha que interessante, ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento com o prelúdio da cura. A espiritualidade nos fala o seguinte: os que sofrem, eles já estão colhendo a causa. O efeito da causa. Eles estão colhendo. Muitos de nós que estamos extremamente saudáveis fisicamente, talvez estejamos entrando agora numa doença. E muitos daqueles que estão doentes estão saindo do processo de enfermidade. Está vendo o mecanismo? Quem está melhor? Quem está entrando ou quem está saindo? Estou descendo um poço de 100 metros. Mas eu sei que eu tenho que descer, chegar ao fundo para depois voltar, necessariamente. Quem está melhor? Quem está lá no fundo do poço ou quem está descendo? Porque já está subindo. Nesse princípio, né? Nessa ideia de que eu tenho que descer para subir. O filho pródigo fez isso. Através do seu plantio, do seu livre-arbítrio, gerou escolhas que a colheita, o efeito, levou a ele a colher, comer das borotas dos porcos, viver experiências, reviver experiências do reino animal, ódio, rancor, né, todos esses vícios, até o momento que, como está lá nos domínios da mediunidade, chegará um tempo que a natureza esvazia o cálice. O que é isso? Cansado de sofrer, fala assim: meu Deus, o que eu faço? Me ajuda aqui. E aí ele fala assim: ó, levantar-me-ei e vou voltar para o meu Pai. O que é isso? É perceber nossas imperfeições e começar no seu processo de reforma íntima, de mudança de comportamento, de aquisição de novas experiências, para voltar a ter sintonia com a lei divina. É o mecanismo. E aí a gente vai voltando. E quando nós percebemos isso, segundo a espiritualidade, não o que eu disse, quando nós estamos colhendo, não basta apenas passar ou colher o que plantei, não basta apenas. Também tem que ver o estado de espírito que eu estou tendo ao passar, ao colher. Porque a forma que eu colho também é um novo plantio. Toda ação minha não é um plantio? Então, se toda ação, a forma que eu colho também é uma experiência, também é um plantio. E o que a espiritualidade ensina para a gente? Colha com resignação. E aí está o tema de hoje. Porque se eu colho com lamúria, com reclamação, com blasfêmias, igual a gente muitas vezes, né? Eu não mereço, é injusto. Mas por quê? O que eu fiz? Eu sou inocente, não é assim que a gente fala normalmente? Eu, uma pessoa tão boa, espírita, expositor, palestrante, trabalhador da casa há 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos. Esquecidos de que nós somos seres imortais. E segundo a espiritualidade, toda e qualquer infração à lei, eu preciso ajustar. Eu me lembro muito daquela obra Nosso Lar, eu só não me lembro o nome dos tios e tias de Lícias, né? Lícias. Que eles começam a ver as vidas passadas. E eles começam a voltar em 200 anos, né? Mais de uma reencarnação. E eles, opa, paramos por aqui. Vamos reencarnar para reajustar esse desequilíbrio. Eu plantei gerei uma causa que eu preciso colher o efeito. Porque eu quero aprender. Apaguei, né? Porque eu quero aprender. Uma nova experiência. A resignação no nosso estado atual é sumamente importante.
Porque a resignação demonstra o nosso estado de equilíbrio espiritual, de nos submetermos a uma lei e uma inteligência muito superior à nossa. A inteligência divina, é duro reconhecer isso, né? Porque nosso orgulho não deixa. Mas a inteligência divina está muito, infinitamente acima da nossa. A experiência de Jesus está mas muitos bilhões de anos acima da nossa. E uma pessoa minimamente inteligente, ela segue um conselho de alguém que sabe mais do que ela. É natural. Vou ter qualquer atitude na minha vida, tomar uma decisão. Por acaso eu vou perguntar, eu posso até perguntar, porque a gente sabe da vida espiritual, que pode ser uma criança muito mais velha e mais experiente que eu, né? Mas vamos pensar na terra a terra. Quero um conselho, por exemplo, para escolher uma profissão. Aí eu vou lá, estou passando na rua e vejo uma criancinha lá, pergunta aqui, por favor, me fala qual é a profissão que eu devo. Você vai fazer isso? Racionalmente? Não. Normalmente você pergunta a alguém que já tem experiência. Não é assim? Uma pessoa que já tem conhecimento, já tem vivência. Aí você escolhe uma profissão, aí você fala assim, e agora? Eu vou me instruir. Aí, por exemplo, você quer ser um médico. Eu vou ali na faculdade de Direito para aprender medicina? Não. Eu vou procurar um médico. Um médico com conhecimento e com experiência. É um mecanismo de aquisição dos valores morais e espirituais. Só que o grande mal nosso é que nesse aspecto de analisar sempre as situações materiais, normalmente nós escolhemos como instrutores aquelas pessoas que têm pompas, né? Que têm títulos, que são bonitos, elegantes, ricos, altos, loiros, cabeludos. Eu não, né? Porque eu não tenho cabelo. Cabeludos, bem aparentados, que tem um carrão na garagem, não é assim? E nós percebemos com a espiritualidade que nós convivemos muitas vezes com pessoas fisicamente pobres, fisicamente. Pessoas simples, humildes e ignorantes. E são os maiores sábios que nós poderíamos ter como exemplificação. Estava estudando a palestra de Divaldo. Divaldo é fantástico, o negócio de contar a história de Chico. Aí ele contando assim que ele estava na estrada lá caminhando com o Chico, na cidade. Ele sempre passeava com o Chico quando ele tinha 20 anos. O Chico já era um pouco mais velho que ele. E de repente Chico para assim e vê um mendigo do outro lado da rua. E Chico vai lá abraçá-lo. E Chico vai lá, conversa com ele um pouco, abraça e volta. Aí eu não lembro a história com perfeição, tá? Porque eu não vou editar a perfeição porque eu não estava lá. Mas eu vou falar o que Divaldo falou, como falo na história. Aí eu falou assim, não, Chico, situação deplorável. Né? Chico falou assim, não, meu companheiro. Está vendo aquele espírito lá? Está vendo? Um espírito que a capacidade espiritual dele está emanando gigantescamente. Se olha materialmente, pobre, paupérrimo. Se for na nossa visão humana, um espírito infeliz, sofredor, zona umbralina, não. Segundo Chico, um espírito de luz. Olha que interessante. Conta-nos Divaldo uma história de Chico também, que ele visitava uma casa com duas senhoras, uma em estado de deformidade gigantesca, e a outra uma senhorinha pobre, mal sabia falar um português direito. Simples. Ela estava na reencarnação de completista. Já não precisava mais resgatar o passado, porque era a última reencarnação que elas resgatariam experiências de um passado tenebroso delas. Está vendo? Muitas vezes a gente olha a aparência e julga. E julga. Há pouco tempo eu estava refletindo na minha vida quantas pessoas fantásticas que passaram por mim e que eu não percebi o exemplo dessa própria virtude de resignação. Pessoas que passaram por cânceres, desequilíbrios familiares, quase divórcios, desajustes familiares e sempre mantiveram a fé. Esses, para mim, não são exemplos, né? Assim, a gente quer ver o exemplo é o doutor, é o mestre, é o rico, é o ator, é o jogador de futebol. Como está lá no Jesus no Lar, inumeráveis são os mestres do caminho. São esses espíritos que eu devo abrir minha mente e perceber e analisar as experiências que eles possuem para que eu também possa asar que é esse o mecanismo do aprendizado. Deus nos envia em todos os cantos, em todas as situações, oportunidade de aprendizado. Certa vez eu estava estudando lá a obra O Consolador, tem uma questão de Emmanuel, e Emmanuel responde assim, ó, que quando nós tivermos uma certa capacidade moral, quanto mais evoluído o espírito é, mais ele percebe que tudo que ele vive
é a oportunidade de aprendizado. Está vendo o mecanismo? E assim também, colher os efeitos da causa que eu gerei, sendo um plantio, colhendo com resignação, eu gero paz, eu gero equilíbrio. E eu colho bem. E colhendo bem, eu me liberto. E me libertando, eu me elevo. E me elevando, eu me qualifico. E me qualificando, outras paragens e outras oportunidades eu terei. Está vendo como o mecanismo da espiritualidade está imbuído e com muito amor? É muito amor. Jonathan está falando assim tão bem, né? Mas na hora de dificuldade, não pensa assim não, tá? Eu choro, lamento, meu Deus, desespero. Porque falta ainda experiência. Muita. Senão não estaria reencarnado. Todos nós que aqui nos encontramos, estamos reencarnados porque nós necessitamos de reencarnar, de aprender. Ah, Madre Teresa não precisa de aprender? Precisa. Só que num patamar que eu nem compreendo. Mas precisa. A evolução é contínua e ininterrupta, é infinita. Então precisa. Agora, a experiência que ela precisa, nenhum dia eu vou precisar saber também. Mas, por enquanto, nem consigo conjecturar. Não tenho ideia das experiências que o Espírito, como Madre Teresa, Santo Agostinho, Chico, São Francisco de Assis, tem que precisar de aprender. Não consigo nem julgar. Eu consigo analisar a minha predisposição. E olha que interessante. Nesse capítulo vem aqui falando. Mais uma vez citamos. Nós vamos ler capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item que está no item 13 e 14. O motivo de me resignar. O motivo pelo qual eu devo me resignar. E eu comecei a perceber que, analisando esses aspectos do aprendizado, que é para o meu bem, que é para o meu equilíbrio, que é para a minha paz, vendo esse amor divino, eu começo a perceber a necessidade que eu preciso, a necessidade de aprender a me resignar diante das intempéries e dificuldades da vida. Um companheiro certa vez me disse, mais velho, mais experiente, sempre gostamos de conversar, mesmo antes de conhecermos a doutrina, sempre gostamos de conversar com alguns amigos mais velhos. Quando eu falo mais velho, assim, eu tinha 20 anos, conversava com pessoas de 70, 60 anos, 80. E ele certa vez me disse, é interessante a vida. Se nós formos analisar o nosso passado, nós começamos a perceber um monte de oportunidade que nos foi dada de aprender, que chegando a determinado momento da maturidade, nos dariam tal força, tamanha força, que nós passaríamos por aquelas dificuldades sem pestanejar, com equilíbrio, em paz. Porém, se nós negamos essas oportunidades, se nós não nos resignamos, se nós persistimos nos nossos vícios e defeitos, é aquele famoso ditado, né? Nasci desse jeito, vou morrer desse jeito. Quem já não ouviu isso aqui, né? Quem já não ouviu? Eu penso assim, ninguém muda a minha opinião. Eu sou assim, não vou mudar. Quando nós carregamos isso em nosso peito, em nosso sentimento, chega a determinados momentos da vida que todos nós vamos passar por dificuldades, isso é natural. Que nós vamos passar pelo testemunho, nós não temos forças. E aí nós culpamos Deus, né? Tem que culpar alguém. Nunca eu, sempre alguém. É Deus. Porque Deus me enviou isso é injusto? Não. Quando nós lemos essa lição de Jesus no lar, nós começamos a perceber que a nossa programação espiritual é de aprendizado, e no plano no qual nós nos encontramos, é aprendizados em sofrimento. Porque nós colhemos um plantio, colhemos os efeitos de um plantio em desequilíbrio. Porém, Deus, em seu amor magnânimo, como está lá no Jesus lá, nos envia inúmeros mestres. E dos inúmeros mestres, inúmeras oportunidades. E nas inúmeras oportunidades, nos geram inúmeras experiências. E essas inúmeras experiências me farão passar por uma situação melhor. Eu lembro muito, já que eu não tenho muita experiência de vida, da escola. Estou lá no prézinho lá, o professor chega aqui, vem cá meu filho, vou te ensinar o que é um A. Repete. A, não é assim? E você vai, A, aí você escreve o A. Vamos lá para as vogais. E você vai o E. Para uma pessoa em idade mais madura, perda de tempo, né? E a criança vai, A, E, I, O, A, B, C, D. Daqui a pouco ela formula frases. Daqui a pouco ela começa a falar bem, a escrever, a ler.
E vai o quê? Ampliando. Se a criança aproveita toda e qualquer oportunidade bem, repete, pratica com disciplina, rapidinho ela vira um doutor. Se ela é preguiçosa, ansiosa, não mata a aula, não vai, abandona a escola, vai levar mais tempo. É esse o mecanismo do aprendizado, da reencarnação. Deus o tempo todo nos ensinou A, E, I, O, U, as vogais e o consoante da lei. Se eu capto, se eu fico atento, se eu percebo, se eu oro, se eu estudo, se eu reflito, rapidinho eu viro um do... Não existe essa posição espiritualmente, eu estou falando só para a gente ter como comparação, só analogia. Se eu sou relutante, preguiçoso, será que é verdade? Não, deixa que a espiritualidade cuida, a gente faz assim, né? Meu Deus, vem cá, meu anjo guardião, resolve a situação no meu lar, que eu não estou aguentando mais, né? Esqueço que eu que sou um instrumento no meu lar, e deixo na mão do outro, não é assim? E o tempo vai passando, o que vai acontecer? Vai levar mais tempo. Que eu vou aprender? Com certeza vou. Um dia, quem sabe, né? E vamos. Só que se eu sou um estudante sério e disciplinado, eu acelero o meu processo evolutivo. E nós somos convidados a estudar o Evangelho para começarmos a perceber essas nuances na existência. Isso é extremamente necessário. E aqui nós vamos ler aqui questão 399 do Livro dos Espíritos. Olha para a gente ver. A questão, pergunta feita à espiritualidade. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas, ou seja, colheita de um plantio, está aqui, né, no quadro. Das faltas do passado, e aí nós podemos trabalhar passado em forma ampla, tanto dos 1 minuto atrás, 5 segundos atrás do agora, quanto das vidas reencarnatórias passadas. De tudo. Todas as experiências dos milhões e milhões de anos que nós temos. E ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, que a ideia é essa. Passou com resignação, você está adquirindo experiências para conquistar novas experiências, novas provas. E assim funciona. Passou, colheu uma experiência do passado com resignação, você se qualifica para receber mais e mais provações, para se qualificar cada vez mais. Na escola, vou fazer a prova de matemática, mas eu vou lá tabuada de 1 a 10. Se eu sou aprovado, eu vou para a tabuada de 10, eu vou subindo, né? Se eu sou reprovado, o que eu faço? Eu volto do início. Não é assim? Na escola? E vou repetir de novo. Para uma criança é simples, para um adulto é complicado. Se eu estudo jovem, muito mais simples. Se eu estudo velho, é mais complicado. É bem mais complicado. Não porque eu sou mais burro, não é isso, não. Responsabilidades, outras situações, outras experiências necessárias de adquirir, você tem que acumular tudo. Outras, muitas e muitas responsabilidades. O fator físico também, né? Dependendo da idade. Então nós temos que entender que as experiências, que as oportunidades são nos dadas, que os testemunhos são nos dados com um cunho de aprendizado. E aí continua. Provas com vistas ao futuro, sempre com vistas ao nosso bem-estar. Seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior. O que ele está falando com a gente? Esse Kardec está perguntando. Espera aí. Se eu analisar as minhas provas, eu consigo perceber quais foram as minhas experiências do passado? Porque nós falamos que nós temos um passado obscuro e delituoso, não é assim? O errado é sempre meu vizinho, meu pai, minha mãe, ou aquela pessoa lá deve ter sido assassino na vida passada. Deve ter sido um criminoso, deve ter sido um senhor de engenho, poderoso, mas eu nunca olho para mim. O que ele pergunta? Analisando as minhas provas e os meus vícios, eu consigo perceber quem eu fui no passado? E aí vem a espiritualidade. Muito a miúde é isso possível, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Punição em sentido diferente do que nós vemos no mundo, tá? Esse do olho por olho, por dente por dente. Não é isso, não. Entretanto, esse entretanto é fantástico. Não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro. Quando nós vamos estudar, por exemplo, as vidas passadas, principalmente a regressão de memória, a espiritualidade nos adverte. Ela fala assim, não precisa te preocupar em regredir uma sessão de hipnose para saber quais foram as experiências que você teve no passado, não. Não preocupe com isso, não. Observe as suas tendências.
Observando as nossas tendências, nós vamos perceber que tipo de espírito, que tipo de experiências que nós tivemos. Eu sou agressivo? Sou viciado em algum aspecto, por exemplo, na sexualidade? Eu observo os meus hábitos. Observo o tipo de assunto que me alegra, que me atrai. O tipo de abordagem que eu começo a perceber as minhas tendências. Analisando as minhas tendências, eu sei quais experiências que eu tenho no passado. É isso que eles falam para a gente. Então analise as suas tendências. Analisar as tendências é muito mais seguro do que analisar as provas e as expiações que você está passando. Todos somam, com certeza. Mas analisar as tendências é mais preciso. E continua. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas, porque passa o espírito, são, tanto pelo que respeita ao passado, diz respeito ao passado, quanto que pelo toca ou pelo futuro. Segundo a espiritualidade, tem umas provas que nós passamos escolhendo o nosso passado. Porém, tem algumas provas que eu passo, porque eu almejo algo melhor. Então, estou eu lá na faculdade, tenho a minha grade curricular. Tal matéria. Porém, os mestres dessas faculdades fazem assim, mas se você quiser aprender outra matéria, para te dar um extra, um plus, um acréscimo, você pode vir aos sábados, não é assim? E faz tal seminário. Aí o que eu faço? Eu quero aprofundar mais, eu vou para essas matérias. E fatalmente eu vou ser um profissional mais bem qualificado. O professor fala com você assim, você tem 10 obras para você ler, mas você lê 20. Fatalmente você vai ser mais qualificado. É o mesmo mecanismo. Alguns de nós escolhem provas a mais, para que nós aprendamos um valor ou uma experiência, acelerando o nosso processo ascensional. Está vendo o mecanismo? Então, analisar nossas tendências nos mostra com muito mais segurança o nosso passado. Chegado ao termo que a providência lhe assinou a vida na erraticidade, o próprio espírito, e quando nós falamos do próprio espírito, depende do grau evolutivo do espírito, porque tem uns de nós que não tem nem capacidade, nem sabe o que está fazendo, que está desencarnado, né? A gente tem notícia disso. O próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento. Isto é, escolhe meios de adiantar-se, e tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar. Se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem que recomeçar. Me lembro do nosso querido André Luiz, né? Nunca é tarde para recomeçar. Se eu escolho uma prova, se eu reencarno, e olha que interessante, tudo me é dado, principalmente para a aquisição dos valores morais, né? Busque e achareis, batei e abri-se-vos. Se eu busco os tesouros dos céus, os céus se alegram e se movimentam ao meu favor. Se eu busco os da terra, fico entregue ao meu próprio esforço, né? Então, se eu, com todo esse quantidade de recursos, como nós temos aqui na doutrina espírita, que nós percebemos, oração, nós temos mentores espirituais, nós temos só com Chico mais de 430 obras, com instruções de mentores espirituais. Eu nunca entendi por que às vezes a gente vai numa reunião mediúnica, pedir orientação para a espiritualidade, se nós temos mais de 430 e poucas obras só de Chico, e só de mentor falando. É interessante, né? Só de mentor falando. É interessante, mais de 430 obras de mentores falando. Tem instrução lá. É interessante isso. Tenho aqui a doutrina espírita, tenho o passe magnético, tenho a oração, tenho as obras, tenho o trabalho voluntário, que também fortalece e me dá experiência. Tenho os companheiros que caminham na mesma trajetória que eu. Tudo com o propósito de amealhar experiências, elementos, mecanismos, para que eu tenha força para passar para alguém. Para passar, para adquirir experiências, para passar pelo meu testemunho de forma benéfica, positiva e sair com 100% de aproveitamento, né? Se eu saio com 100% de aproveitamento, eu me alegro, aí eu me elevo. Se eu erro, se eu sucumbo, o que eu faço? Repito a lição. E eu vou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita, e eu posso dizer até cristão, né? Não pela perfeição moral que ele possui, mas sim pelo esforço
que ele faz para domar as suas más tendências. É natural cair, segundo a espiritualidade, no estado em que nós nos encontramos. O que não é certo é a gente permanecer no buraco. A gente precisa sair. E as quedas nos fortalecem. É interessante, né? Você está indo por um terreno que você não sabe qual que é. Você escorrega e cai. Você vai voltar lá? Pode até voltar, mas você vai voltar muito mais atento. Muito mais vigilante. Para ter uma maior chance de êxito. É assim que nós passamos as nossas reencarnações. Estudar o Evangelho, falar de resignação e de virtudes, é falar de experiências que nós almejamos. E estar na doutrina é estar num campo, numa universidade, num campo de trabalho, que vai nos oportunizar de adquirir as experiências necessárias para passar pelo testemunho de forma positiva, de forma benéfica. Então a gente agradece a oportunidade que Jesus nos deu, que vocês nos dão de nos ouvir. Mais uma vez citamos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, necessariamente em 1, 2, 3, 12 e 13, questão 399 do Livro dos Espíritos, e aqui nós citamos várias outras obras, para que nós possamos assim juntos engrandecer nosso arcabouço de intelectualidade, de conhecimento, possibilitando assim, nós temos elementos aqui para nos convertermos, primeiro nos convencermos, né, da lei, segundo nos convertermos às novas experiências, e dessa forma assim, sair da reencarnação melhor, e quem sabe um dia vocês me auxiliarem no plano espiritual se eu tiver dificuldade. Não é verdade? A gente se auxiliar, porque a ideia do Evangelho é essa, é nos auxiliarmos mutuamente, gerarmos um laço de família que transcende o laço biológico. É um laço espiritual. Então, que Jesus nos ampare. Agradecemos ao Jonathan pelo estudo, pela condução do estudo, né? E que a gente tenha a compreensão que resignar é ter coragem de enfrentar as nossas provas em função dos débitos que temos. Então nós temos que buscar estar sempre crescendo, sempre melhorando. A casa tem um estudo que ocorre no sábado, ou nas sextas-feiras, às 19 horas e 45 minutos. É o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, em consonância com o Livro dos Espíritos e as obras dos Missionários da Luz. E também com as obras básicas, né? Então, aqueles que se interessarem em participar do estudo, é toda sexta-feira, de 19h45 até as 21h15. É um estudo interessante, que muito ajuda, né? E que faz a gente ir crescendo a cada dia e podendo suportar as nossas provas, as nossas expiações, com mais resignação. Vamos elevar então nosso pensamento a Deus, fechar nossos olhos, agradecer pelo estudo que nós tivemos, que possamos gravar bem fundo em nosso coração todos esses ensinamentos para o uso no nosso dia a dia, para que possamos estar melhorando a cada instante, crescendo espiritualmente, sendo mais compreensivos, mais amáveis, mais caridosos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, e livrai-nos de todos os males, ó Pai, que vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Aqueles que quiserem tomar o passe, é só se organizar em fila, aqui à esquerda. E uma boa noite a todos, que todos possam chegar em paz em casa.